é difícil você pensar em educação sem pensar em Paulo Freire. A nossa educação não tem Paulo Freire, como se fala por aí. Eu já peguei postagens em Facebook mostrando imagens de pessoas que visivelmente tinham sido espancados, professores espancados na escola, e falando que essa é a educação do Paulo Freire. Jamais isso aconteceria se Paulo Freire estivesse sendo utilizado na escola, né? É uma visão completamente equivocada do que o Paulo Freire fala. E quando você fala de humildade, o Paulo Freire fala justamente isso. A gente tem que perceber que nós não somos os detentores do saber. E o Paulo Freire ele fala muito isso, que os homens aprendem em comunhão, mediados pelo meio. Então, o tempo todo eu aprendo com os meus alunos aprendem comigo. É uma troca o tempo todo. Então, não existe quem sabe mais, quem sabe menos. Se em algum momento eu sei um pouco mais, eu vou estar falando para vocês e vocês vão estar absorvendo, concordando ou não, né? Porque todos têm direito. E por outro lado, em alguns momentos vocês vão estar me dando um retorno. Numa discussão, é super interessante eu dar o meu ponto de vista e o meu aluno dar o ponto de vista dele, que isso faz crescer de ambos os lados. Mas a gente precisa, para isso, ter humildade, para saber que a gente não é o detentor do saber. Bom, eu acho que isso, dentro de um determinado contexto, mostra, e para quem ainda teima em acreditar no Escola Sem Partido, que justamente é um projeto sem noção. Para quem atua no meio da educação, assim, e procura ler, tanto juridicamente quanto os autores que trabalham essa questão da filosofia da educação, conseguem perceber que o projeto ele não tem em si muita base, porque a gente na universidade, isso é uma coisa que eu sofri um pouco no começo para acostumar, mas depois eu entendi o porquê. E que está sendo inclusive muito criticado na parte de ciências humanas, mas eu não concordo com a crítica, que é justamente nessa questão. Quando você apresenta algum projeto, e eu acho que isso deveria ser obrigatório no governo, toda vez que você apresenta um projeto, você tem que justificar, você tem que ter uma base teórica, porque não é possível. Assim, a não ser que seja alguma coisa que ninguém nunca estudou, uma coisa nova, extraordinária, a educação está aí há séculos. E já tem gente estudando educação há séculos. E não é por isso que você vai chegar, vai dar uma carteirada. Ó, eu sou fulano de tal e agora vai ser assim. Não é. Hoje em dia você tem que ter um respaldo teórico, porque muita gente já vem estudando o tema. Então, fechando Posso fazer uma colocação dessa Escola Sem Partido? Sim, sim. Você falou no início, e eu concordo com você, existem profissionais e profissionais, né? Infelizmente, às vezes eu acho que a gente está colhendo o que alguns plantaram anteriormente. É claro que tem uma disputa política, é uma disputa de poder, né? Disputa política, enquanto partido, e isso prejudicou a visão que as pessoas têm hoje do que é educação, do que é socialismo, do que é uma série de coisas que eles estão associando à política partidária. A Escola Sem Partido, ela está sendo associada a uma política partidária, que eu não concordo que a educação deva levantar uma bandeira partidária, mas a escola, ela é política, ela tem que ser política. E aí volta a falar do Paulo Freire. Quando a gente se diz neutro, que eles dizem que a educação tem que ser neutra, a gente acaba fazendo com que se perpetue a visão que se tem hoje. Então, se a gente não mostrar o nosso ponto de vista e falar, não, eu não concordo com isso, é aquela história, quem cala consente. Então, é como se você estivesse concordando com o que é dito por aí. É que, nesse caso, a gente volta também àquela questão do começo desse tópico, que você falou da questão de que não sabe se quem tá dando esse posicionamento talvez errôneo sobre o que seriam as teorias e o que fala Paulo Freire são pessoas desinformadas ou pessoas informadas que trazem isso. Sim. Eu acredito que essas pessoas, você mesmo falou, elas trazem esse conteúdo de forma distorcida e informam as pessoas através disso. Se a gente for analisar essa questão de Escola Sem Partido também como educar e educar de forma neutra, e educar o que seria? Trazer um ensino também. Então essas pessoas que estão fazendo isso, ou seja, entidades políticas, o que quer que seja, elas já estão manipulando. Então elas meio que vão contra o que elas pregam, que é dar abertura para as pessoas julgarem o conhecimento da forma que elas querem. Não, eles já trazem um conhecimento mastigado
e adulterado ali, e depois pregam uma escola sem partido. Então eu não vejo lógica nisso. O engraçado que a gente vê hoje em dia, né, é principalmente com a expansão dos meios de comunicação e principalmente a internet, é que as pessoas acham que ciência é uma coisa fácil. Então pega uma informação... E que educação não é ciência, né? Pega uma coisa assim, a informação é isso, pai, joga lá e faz um banner. Cara, um banner, uma foto, uma imagem, uma frase não é suficiente. Tem que ser muito bem fundamentado. Não é suficiente para você determinar uma teoria, para você colocar um ponto de vista com um embasamento realmente. Então, é uma coisa que, assim, quando eu vejo uma pessoa na internet que ela fala, que ela coloca aquela relação de causa e efeito, assim, que nem o problema da educação. O problema são os professores doutrinadores, então a gente faz isso. Isso, assim, de primeira eu já desconsidero. Porque quando você você quer colocar um elefante dentro de um potinho. Porque o problema é muito maior do que as pessoas tentam colocar. Coisa. Então, quando você coloca essa relação de causa e efeito, é isso, então a gente vai fazer isso, que foi muito, infelizmente, que o governo atual fez para se eleger. Foi colocar, assim, enquanto você viu os outros candidatos com planos de governo elaboradíssimos, e assim, com respaldos muitas vezes econômicos, alguns com respaldo social, e todos assim tentando construir, desde os mais liberais até os mais governistas, tentando construir planos de governo. O governo atual, ele colocou o quê? Tópicos e falou, a gente vai acabar com isso, mas ele não disse como, não disse o porquê, não disse de onde que vinha, e foi eleito. Então a gente vê que, na verdade, que essa propaganda do banner que está sendo feita, ela está funcionando. E só que o que está acontecendo nesses primeiros meses está mostrando que ciência, porque hoje em dia, querendo ou não, as decisões do governo têm que ser respaldadas pela ciência. Então a gente consegue mostrar com isso que ciência não se faz com uma frase de efeito. Ou que pelo menos tem que se conversar com quem estuda essa ciência. Exatamente, né? A gente não está fazendo as coisas assim. Um pouco do nosso... Nós já estamos, mas não tem problema. A gente vê que dando exemplo dessas eleições, nós vimos dois lados diferentes e extremamente fundamentados. Teve desses dois lados. Mas teve um lado que trouxe essa mentalidade e que ela está crescendo de que ciência, agora usando o aspecto da ciência política, ela é simples. E esse é o grande problema. O conhecimento está parecendo que o conhecimento é simples de ser adquirido. E isso que está formando toda essa crescente que está acontecendo agora, eu acredito. Pois a gente vê, por exemplo, essa política hoje de informação por WhatsApp. Isso torna a pessoa preguiçosa, isso é uma bola de neve que vai crescendo. É uma crítica que se faz muito grande, inclusive a gente, enquanto educador, toma o maior cuidado dentro da sala de aula, e quando a gente vai fazer pesquisa na internet, eu particularmente sempre tento mostrar para o aluno que ele tem que tomar cuidado com aquilo que ele está vendo, e não dá para acreditar na primeira informação que ele tem que pesquisar mais antes disso. E realmente, é uma crítica muito fácil, né? E aí acaba desmerecendo todo um trabalho de anos, de séculos pensando em educação. Tanto que esses trabalhos de séculos são trabalhos que não são indubitáveis também. E mesmo assim... E hoje se dubita dessas coisas por causa do revisionismo histórico, justamente dessa ciência fácil que é trazida hoje em dia. Você abordou uma questão importante. Não dá para dizer que existe verdade absoluta, mas que para debater sobre essa verdade, você precisa se fundamentar para dizer não, a sua verdade não é bem assim. Eu trouxe um outro ponto de vista pra gente discutir. Por isso que muitas coisas na academia hoje em dia são debates fechados, né? Que nem uma das polêmicas dos últimos anos era essa questão do nazismo de esquerda. Já houve um debate muito tempo sobre isso e já se acordou que o nazismo era, em sua época, fazendo uma análise cronológica, porque se você analisar com a visão de hoje, você está sendo anacrônico. Fazendo essa visão cronológica, se chegou que naquela época se caracterizava como um movimento de extrema-direita. Por isso que hoje em dia não se debate mais. E se alguém vier com um argumento contra, toda teoria que foi fundamentada entra justamente nisso que você falou. Toda teoria que foi fundamentada rebate esse argumento. Não existe verdade absoluta, mas chegou-se a um consenso. O que é os debates das ciências humanas em geral, né? Você tem temas abertos hoje em dia a debate. São mais subjetivos, que são muito subjetivos. E conforme o tempo vai passando, os problemas vão se resolvendo, vai se criando consensos. Sim. Bom,
Agora, continuando os nossos tópicos, eu acho que o próximo a gente entra num tema um pouco polêmico, porque ele aborda desde professores com uma ideologia política e que às vezes acaba sendo partidária muito forte, e tanto quanto os professores com uma metodologia bem antiquada às vezes, ou então com uma metodologia muito moderna e que não entende que a educação é essa coisa fluida, ela não é uma coisa rígida. Sim. Que é aquele professor que não aceita o jeito do aluno ou o jeito da classe. Porque a gente sabe que existem turmas e turmas. Às vezes tem uma turma que vai ser mais quieta, tem uma turma que vai fazer mais barulho, tem uma turma que a aula tradicional com lousa, giz vai funcionar mais, tem outras que você vai precisar trazer algumas imagens e assim. Falando na minha área, que é a matemática, a gente precisa às vezes virar uma pirueta para ensinar o aluno, trazer um experimento, trazer uma coisa diferente, porque isso é uma crítica que eu faço aos pensadores da educação matemática hoje, que é uma coisa que eu não concordo. Assim, é uma área que eu acho fundamental, que está se desenvolvendo, porque até um tempo atrás não se desenvolvia muito. E com relação à educação matemática, a crítica que eu dou é justamente a matemática da educação básica. Porque muitas vezes fala assim, você tem que trazer a matemática para o cotidiano do aluno. Só que, quando a gente pega a matemática na sociedade de hoje em dia, ela é uma matemática nível pós-doutorado, nível doutorado. Você pega, por exemplo, ressonância magnética. Você consegue extrair uma outra coisa fazendo inúmeras simplificações, mas aquilo é um problema de nível mestrado, de nível doutorado. Então, quando você tenta trazer a matemática para o cotidiano de um aluno com coisas básicas, geralmente você traz aqueles problemas bobos. E inclusive ontem, eu e o João, a gente foi num projeto social e era incrível. O pessoal da química levou o slime. A barraca lotou. Não conseguimos competir. Na outra fileira tinha videogame, na outra tinha jogos de realidade virtual. A gente com o jogo da velha 3D, a Torre de Hanoi, assim, não desmerecendo, porque são coisas até legais, assim, mas a maior parte foi o pessoal adulto que teve curiosidade de ir lá. E uma outra criança. Eu já tentei jogar essa jogo da velha. Então, uma coisa essa crítica justamente que a matemática em si, muitas vezes, às vezes, você tem que encantar o aluno com a matemática pela matemática. Que é uma coisa que é difícil de fazer. Uhum. Então, muitas vezes cai na empatia do professor. Então, se ele não meio que consegue ser aquele professor, porque a gente já tem a figura do professor de matemática como aquele cara chato, aquele cara rígido que vai cobrar, e que a matéria dele é chata e é difícil, e a matemática básica não é uma coisa fácil de engolir, porque ela é muito abstrata. E aí, como que a gente faz para lidar com esse professor que não aceita o jeito do aluno? Então, você abordou uma questão aí, eu vou falar dentro do pouquíssimo conhecimento que eu tenho de matemática, porque realmente você levar ao conhecimento do aluno, e aí o Vygotsky, eu vou entrar com o Vygotsky, porque ele fala do conhecimento cotidiano e o conhecimento científico. Você tem que partir do conhecimento cotidiano, ou seja, daquele conhecimento que faz parte já da vida do aluno, que ele vai conseguir depois transpor para o científico. E aí, então, pouco eu vou ajudar vocês nessa parte da matemática que eu não domino. Mas eu acho que a gente só conseguiria melhorar isso. A afetividade, você falou uma questão importante. Se você tem o seu aluno se você cria um vínculo, e na minha experiência, eu trabalhei muito tempo com educação especial, e eu via muito isso. O primeiro momento é criar vínculo com o seu aluno. Porque a partir do momento que você cria um vínculo, que você estabelece uma relação de afeto, né? Porque é uma relação humana. Às vezes o professor esquece que quem está sentado ali na frente dele não é nem uma máquina, nem uma cabeça. É um ser humano. Então a gente tem que ter um olhar para esse aluno, sendo criança ou adulto universitário, a gente tem que ter um olhar para esse aluno enquanto ser humano, respeitá-lo enquanto ser humano. E aí, a partir do momento que você cria esse vínculo com ele, o aprendizado fica mais fácil. Então, assim, para vocês que estão me dizendo que a matemática nem sempre a gente consegue fazer essa ponte entre o cotidiano e o científico, eu acho que na matemática inicial a gente consegue fazer isso, mas nas mais elaboradas provavelmente não. Eu acho que um caminho aí é estabelecer essa relação de afeto e de respeito. E aí volto a dizer que o Paulo Freire fala uma coisa importante. O professor, ele tem que respeitar esse aluno, ele tem que respeitar a fala do aluno. Se ele não respeita, é como se ele falasse, eu entendo e você não entende.
que você está me dizendo não serve para nada.